Olá, meus amigos. Tony Nixon acaba de conquistar na Suprema Corte Britânica o direito de pedir à Justiça o suicídio assistido. Que é suicídio assistido? Ele, Tony Nixon, em virtude da sua impossibilidade física sequer para se suicidar, necessita do auxílio de alguma pessoa. Para ele, a vida perdeu todo sentido e todo sabor na medida em que ele sofre da síndrome do encarceramento. Ou seja, não tem mais mobilidade de absolutamente nenhum membro, nem superior, nem inferior. Só manifesta com os olhos. A única coisa que se move são os olhos. E é desta maneira que ele então se manifesta. Ele quer ter o direito para, no momento que ele decidir, pedir à justiça que autorize o suicídio assistido. Não podemos confundir em direito penal suicídio assistido com eutanásia, nem tampouco com a ortotanásia. São coisas distintas. Eutanásia, ortotanásia e suicídio assistido. Na eutanásia, uma terceira pessoa pratica a ação de pôr fim à vida de um paciente terminal que já não suporta o sofrimento e, portanto, pede para ser morto. Esse terceiro que pratica o ato comete eutanásia. Não se pode confundir eutanásia com ortotanásia. Ortotanásia é outra coisa. Na ortotanásia, o médico ou terceiros simplesmente desconecta os aparelhos ou cessa o tratamento com o escopo de esperar que a morte aconteça no seu momento exato, na hora certa. Pelo menos não se insiste numa vida vegetativa sem nenhum sentido para o paciente terminal, que também pede para ser morto. Logo, temos ortotanásia, eutanásia e suicídio assistido. No suicídio assistido, o ato de realizar a morte final é um ato do próprio paciente, porém, ele necessita de apoio, ele necessita de auxílio, porque ele não tem mobilidade suficiente para fazer isso. O que então Tony Nixon conseguiu hoje na Justiça Britânica, na Suprema Corte, foi o direito de pedir em juízo, o auxílio de uma terceira pessoa que possa colaborar para o fim da sua vida, ou seja, para o ato da sua própria morte. Feitas as distinções, devo só dar uma notícia para todos vocês. E é a seguinte: reforma do Código Penal. Na reforma do Código Penal, nós estamos então prevendo a eutanásia como um homicídio super privilegiado, com pena de até 4 anos. A ortotanásia está permitida no novo código que nós estamos aí discutindo nesse instante. A ortotanásia está permitida e o auxílio suicídio continua como um delito punido com pena baixa e o juiz poderá dispensar a pena, ou seja, perdoar o agente. Essa é a nova regulamentação desse assunto que vai ser submetido ao Congresso Nacional Brasileiro, que vai discutir e eventualmente aprovar todas essas coisas. Observação final. Hoje,
no comunicado de Tony Nicholson. Muito interessante o que ele observou agora. Última coisa que ele observou: os legisladores e a sociedade reclamam que o judiciário fique aqui tomando essas decisões e, portanto, quase que legislando. E ele diz: sim, é assim mesmo que tem que ser. Por quê? Porque o legislador não toma a iniciativa de regulamentar a matéria. Enquanto o legislativo não regulamenta, o judiciário, então, vai tomando suas decisões e praticando uma espécie de ativismo judicial. Mas é uma questão humanitária, porque se o judiciário não intervém, as pessoas não conseguem avançar nos seus direitos, especialmente este, que é um direito de pôr fim à própria vida quando esse paciente está em estado terminal, sofrendo muito e a vida para ele passou a ter nenhum sentido. É uma questão de dignidade da morte. Assim, inclusive, vários grupos são chamados pelo mundo todo. Grupos que defendem a morte digna. Morte digna. Esse é o debate, esse é o tema e com isso, então, nós estamos comentando uma decisão proferida hoje, 12 de março de 2012, pela Suprema Corte Inglesa. Avante, amigo!